The Beginning After the End, capítulo 227. Acima das limitações. Gray. Ei! Sou eu, Gray. Só pensei em tentar este telefone novamente. Enfim, o concurso King's Crown está começando em nossa cidade, e Lady Vera já me arranjou uma vaga para competir. Tenho treinado até agora, então ir para a competição oficial realmente faz isso parecer real. Você sabia que Jimmy Lowe, você sabe, aquele cara da nossa classe, o arrogante e obeso que fala com ceceio, também é um competidor? Quando Lady Vera me disse isso, pensei na vez em que você vendeu para ele aquela engenhoca falsa que deveria ajudá-lo a perder peso enquanto dorme. Aposto que ele ainda está bravo porque você o enganou assim. De qualquer forma, eu só queria que você soubesse que disse a Lady Vera para guardar um lugar para você na sala de exibição privada de sua família. Seria ótimo se você pudesse passar e me ver chutar a bunda de todo mundo. Eu sinto a sua falta, Nico. Eu não sei o que está acontecendo com você, mas saiba que você não está sozinho nisso. Eu estou aqui por você. Você sabe onde me encontrar. Espero ouvir sobre você em breve, cara. Encerrei a ligação após ouvir a confirmação monótona de que minha mensagem havia sido enviada e soltei um suspiro. Droga, Nico. O que diabos você está fazendo? Esfregando minhas têmporas, inclinei minha cabeça para trás contra a cadeira de leitura e esperei a dor diminuir. A última vez que vi meu amigo foi na noite em que brigamos. Algumas semanas depois que Cecília foi pega, meu treinamento estava ficando mais duro conforme as datas da competição se aproximavam. Eu treinaria do amanhecer ao pôr do sol e então escaparia da mansão de Lady Vera para ajudar Nico a colocar panfletos e pedir informações nos departamentos de polícia locais. Metade das vezes éramos repreendidos ou expulsos de seus escritórios. Cansado e farto da falta de progresso, sugeri que encerrássemos a noite. Foi quando Nico explodiu em mim. Ele me acusou de ser insensível e indiferente porque eu estava priorizando meu treinamento com Lady Vera em vez de encontrar Cecília. Não consegui segurar mais naquele momento também. Eu tinha tentado argumentar com ele antes, dizendo que se os executores fossem realmente aqueles que a levaram, era demais para nós dois. Ainda assim, meu amigo teimoso não conseguia ficar parado sabendo que sua namorada estava em algum lugar lá fora. Eu não o culpei, mas isso não significava que eu havia concordado com ele. Insistir desnecessariamente que duas crianças que mal saíram do ensino médio, militares ou não, poderiam fazer a diferença em uma investigação que ninguém estava investigando era, na melhor das hipóteses, otimista. Com a promessa de me certificar de que os melhores investigadores de Lady Vera ajudariam, terminei a noite cedo. Essa foi a última vez que tive notícias de Nico. Eu fiz a coisa certa, eu me assegurei, afundando ainda mais na cadeira. No momento, vencer a competição é o mais importante. O torneio da cidade não deve causar muitos problemas e estou bastante confiante até para o torneio do país. Mesmo que eu não me torne um rei imediatamente depois de ganhar toda a competição King's Crown, eu ainda teria a influência do conselho. Meus dois maiores objetivos eram descobrir a verdade sobre o assassinato da diretora Vilbeck e então encontrar e proteger Cecilia para que ela e Nico pudessem viver uma vida feliz juntos. Apesar da urgência de Nico, eu sabia que Cecília não seria prejudicada, supondo que os executores a tivessem levado, ela era um bem valioso demais para ser morta. É por isso que eu tenho que vencer. Apenas alguns meses, então poderei consertar tudo assim que me tornar um rei. Cadete Gray, uma voz suave e madura soou nas proximidades. Meus olhos piscaram abertos, minha visão ainda um borrão. Foi só quando senti alguém tocar meu ombro que acordei. Os resultados dos meus instintos e treinamento apareceram, e quando eu estava realmente consciente do que havia feito, uma empregada estava sentada no assento em que eu havia adormecido, minha mão direita levemente pressionada contra sua garganta. Me perdoe. Rapidamente soltei a empregada, ajudando-a a se levantar. Não, minhas desculpas, Cadete Gray. Lady Vera havia me avisado para não entrar em contato com você enquanto estivesse dormindo. Devo ter esquecido, ela rapidamente emendou, abaixando a cabeça. Ela então gesticulou para o uniforme de treinamento que ela havia colocado cuidadosamente na minha cama não usada.
Lady Vera instruiu-me a informá-lo de que as aulas de hoje foram canceladas devido ao torneio que se aproxima. Em vez disso, você estará lutando com os outros candidatos a rei patrocinados pela família de Lady Vera. Lady Vera estará lá? Eu perguntei, já colocando minhas roupas de treino. A empregada balançou a cabeça. Infelizmente, estará ocupada com as reuniões. Ela me garantiu, no entanto, que ainda vai chegar às suas rodadas amanhã para a competição da cidade. Fiquei desapontado, mas não deixei transparecer enquanto assenti em resposta. Depois que a empregada se desculpou, encontrei minha mão mexendo na pequena bugiganga que Lady Vera havia me dado depois de me salvar dos interrogadores que me torturaram. Era a insígnia da casa de Lady Vera. O nome Varbridge que Vera carregava se distinguia com o emblema de duas espadas cruzadas suportando um arco de ouro. Fosse a garantia que me deu, provando que eu tinha uma casa a qual pertencia, ou o fato de que ela me foi dada depois de um dos momentos mais difíceis da minha vida, eu não poderia ir a lugar nenhum sem ela. Enfiei de volta no bolso antes de descer. Enquanto eu caminhava pelos prédios e estruturas de aparência única colocados entre o jardim perfeitamente cuidado e o gramado da propriedade Varbridge, me lembrei de como esse lugar era diferente dos lugares habituais que eu já estive. Pode ter a ver com o fato de estar na propriedade de uma casa nomeada pela primeira vez, ou o fato de que os membros da casa de Varbridge eram na verdade cidadãos de um país diferente. Eu tinha aprendido bem cedo que, embora eles não fossem da minha terra natal, Etaria, seu país natal, Trident, tinha uma aliança com Etaria há mais de 10 anos. Isso os tornou elegíveis para serem patrocinadores dos reis de Etaria e vice-versa. Eu não estava muito interessado na política envolvida em tudo isso, mas como o rei ainda tinha peso nas reuniões do conselho, fui obrigado a ter aulas extensas sobre os diferentes países e suas alianças diplomáticas. No momento em que cheguei na arena de duelo de Varbridge, havia uma enxurrada de atividades e ruídos vindo de dentro. Além das 5 plataformas de duelo aprovadas pelo governo com recursos de segurança adequados adicionados, havia uma variedade de equipamentos de treinamento. Algumas das engenhocas mais antigas, mas ainda eficientes, usavam pesos de chumbo, enquanto outras ferramentas mais atualizadas utilizavam o próprio Ki do usuário para energizar e treinar. Normalmente, haveria alguns cadetes em várias máquinas de treinamento, mas hoje era diferente. Os familiares dos cadetes patrocinados aqui estavam torcendo por seus filhos ou irmãos que brigavam na arena, enquanto os cadetes que não puderam passar para a competição da cidade foram expulsos com seus contratos cancelados. Eu cheguei bem a tempo de ver um árbitro que eu não conhecia antes de marcar o início de um duelo simulado. Ficando para trás, observei com curiosidade como os outros candidatos de Lady Vera estavam se saindo. Tendo o privilégio de ser ensinado por ela pessoalmente, eu nunca tinha visto os outros, muito menos conhecia suas habilidades. O que inicialmente chamou minha atenção foi aquele sem arma. Sua expressão e a maneira como ele se mantinha me disseram que ele tinha algum nível de confiança contra o cadete da espada e do escudo. Assim que o duelo simulado começou, aquele que não tinha arma estendeu a mão vazia e gritou: "Forma!" O que fracassou em sua mão foi uma lança amarela brilhante. Imediatamente, a multidão formada em torno do octógono rugiu de surpresa e orgulho. "É uma arma de Ki real", um senhor mais velho exclamou. "E ele formou tão rápido", acrescentou outro homem ao lado dele. Se tivesse sido há um ano, eu teria reagido como os da multidão, talvez até mais por causa da minha deficiência. Não era necessário apenas muito tempo e esforço para formar uma arma de Ki, mas também uma quantidade suficiente de Ki. No entanto, eu sabia de minhas muitas aulas com Lady Vera sobre os tipos de oponentes que eu enfrentaria, e até mesmo ao vê-la manifestar sua própria arma de Ki, que a lança deste cadete não era melhor do que um bastão de plástico embelezado neste momento. Aprendi que os verdadeiros mestres das armas do Ki passaram anos elaborando fisicamente o tipo de arma que desejavam materializar, a fim de serem capazes de visualizar verdadeiramente como sua própria arma se manifestaria. A partir daí, eles começariam envolvendo lentamente seu próprio Ki em torno do tipo de arma que desejavam formar. Só depois de terem dominado verdadeiramente esse passo é que eles passaram a formar uma arma apenas com seu Ki. Este cadete, que não podia ser mais do que um ano mais velho do que eu, obviamente tinha pulado muitos passos.
Era óbvio pela forma como sua arma se materializou e como o design era simples. A lança de Ki genérica quase surgiu borbulhando, ao contrário dos vídeos de verdadeiros mestres de armas de Ki. Eu vi. Ainda assim, não pude deixar de sentir uma pitada de inveja pelo fato de que ele poderia fazer algo que eu nunca seria capaz de fazer. Ao contrário das armas normais, que precisavam ser inspecionadas e constantemente mantidas dentro dos regulamentos do Comitê Mundial para proibir a trapaça por uso de tecnologia, as armas de Ki não tinham restrições nas competições. Essa norma incluiu até duelos Paragon que aconteceram entre reis por causa de disputas políticas. Foi uma vantagem que muitos reis utilizaram, uma que eu nunca poderia sonhar em ter. Pondo de lado minha autopiedade, observei com um olhar atento. Embora a maioria desses cadetes tenha sido escolhida por meio de várias agências de talentos, eles ainda estavam aqui porque atendiam aos padrões da família Varbridge. Comecem, o árbitro latiu, dando um passo para trás. A expressão no rosto do cadete com espada e escudo me disse que o choque inicial da arma de Ki havia desaparecido. Preparando-se, ele avançou com um passo infundido de Ki. Ele fingiu uma batida de escudo e girou para o lado esquerdo do usuário da lança. Mantendo seu escudo em defesa contra a lança, ele golpeou a coxa aberta de seu oponente com sua espada curta. Pego de surpresa, o usuário da arma Ki cambaleou para trás, mas conseguiu pelo menos se esquivar do ataque à perna. A maneira como o usuário da lança recuperou rapidamente seu equilíbrio com inteligência, além do modo como manteve o cadete do escudo fora de alcance, mostrou que ele tinha algum senso de luta. Por meio do alcance superior e da vantagem das armas, o cadete da lança venceu. Não foi uma batalha unilateral, porém, e eu poderia dizer pelo quão pálido o rosto do vencedor estava no final, que se seu oponente tivesse conseguido quebrar sua arma de Ki, ele não teria sido capaz de materializar outra. Ainda assim, isso não impediu o vencedor de formar um sorriso de escárnio desagradável em seu rosto suado e chutar o escudo para longe de seu oponente. Revirando os olhos, fiz meu caminho em direção à arena para deixar o árbitro saber que eu não estava fugindo. Oh, olhe, é o animal de estimação favorito de Lady Vera. Um dos cadetes espectadores que ainda não tinha lutado falou. Todos se viraram para mim, dando-me diferentes expressões, nenhuma delas particularmente agradável. Ignorando-os, aproximei-me e acenei para o robusto e musculoso árbitro. Disseram-me para fazer algumas rodadas antes da minha meditação que esta tarde. Disseram-me que você viria, mas não tem um cadete designado para ser seu parceiro de treino ainda. Ele grunhiu, baixando a barreira gerada ao redor da arena antes de olhar ao redor. Eu pisei na plataforma elevada sem dizer uma palavra, imediatamente me alongando e tirando do meu corpo as dobras que vinham de adormecer na cadeira. Eu não acho que eu seria capaz de colocá-lo a par de alguém, já que não estou familiarizado com o nível em que você está. Alguém em particular com quem você queira treinar, Cadete Grey? Perguntou o árbitro. Qualquer um está bem, eu disse, sem me preocupar em parar de me alongar. Deixe-me ir, Sr. Kali. Estou curioso para saber o quão bom é o animal de estimação aleijado de Lady Vera. Uma voz familiar zombou. Olhei para cima para ver que era o cadete que havia lutado usando apenas sua lança de Ki. Mason. Mantenha sua língua sob controle enquanto estiver na minha arena de duelo, o árbitro advertiu antes de se virar para mim. Você está bem com ele? Eu me levantei, olhando para o garoto chamado Mason enquanto esticava meu braço. Eu prefiro um cadete que esteja em melhores condições. Mason bateu as palmas das mãos no chão duro da arena. Eu posso bater em você com os 2 pés ancorados no chão. Sr. Kali, deixe-me dar uma lição a este pirralho arrogante. Houve um momento de hesitação antes que o árbitro sacudisse o polegar para trás, sinalizando a Mason para subir na arena. Coloque seus equipamentos de proteção. Cadete Grey, escolha uma arma. Depois de colocar no peito e na cabeça peças infundidas com Ki, peguei uma espada curta de gume único da prateleira. Depois de verificar o equilíbrio como Lady Vera havia me ensinado e balançar algumas vezes, voltei para o centro da arena. Você esqueceu seu escudo ou outra espada, Cadete Grey? Kali perguntou, olhando para minha única lâmina. Não. Isso está bom, respondi. Mason parecia estar esperando que eu aparecesse totalmente à vista antes de materializar sua arma de Ki.
Levantando sua mão dramaticamente enquanto me olhava fixamente, a lança brilhou, embora um pouco mais devagar do que da primeira vez. Depois de receber um aceno de confirmação de nós dois, Kaliba lançou a mão para baixo. Início. Embora eu não quisesse arrastar essa batalha, eu sabia que não poderia simplesmente me apressar como o cadete anterior havia feito. Pensar criticamente era algo a que eu havia me acostumado por causa da minha falta de ki. Eu não seria capaz de criar aquela explosão de velocidade como o cadete de espada e escudo tinha feito, então mantive minha posição. Na verdade, nem me posicionei, chegando a deixar meu pescoço bem aberto. Isso é uma piada. Mason zombou, apontando a ponta de sua lança brilhante para mim. O duelo já começou, eu respondi simplesmente, abrindo um sorriso. Não me culpe se você acabar fisicamente aleijado também, sem nome, ele retrucou antes de irromper em uma explosão de ki. Eu tinha que admitir que sua carga era impressionante, especialmente considerando quanto que ele havia gasto na última rodada também. Ainda assim, aos meus olhos, seus movimentos pareciam quase telefônicos. Mais de um ano de treinamento com Lady Vera e sua equipe de treinadores havia afiado meus instintos indomáveis em uma técnica quase injusta. No último momento, esquivei-me de seu impulso e golpeei seus dedos da mão direita segurando a lança na frente. Eu podia sentir a fina aura protetora do ki estremecer, absorvendo o impacto. Mason ainda estremeceu de dor e, mais importante, ele ainda estava ao meu alcance. Desviei e trouxe minha espada de volta na mesma mão, mas de um ângulo diferente. Sentindo minha intenção, Mason mudou seus movimentos para bloquear, mas mesmo a leve contração em seu ombro me disse onde seu próximo movimento seria. No momento em que ele se posicionou para bloquear meu golpe já havia mudado de curso e pousado em seus dedos iluvados. Este acerto não terminou com apenas um estremecimento. Ele vomitou de dor. Eu tinha que dar crédito a ele por não ter largado a arma, apesar do estalo que ressoou com o golpe. Foram necessários mais 2 movimentos para terminar o duelo e mais meia hora para terminar as rodadas contra os cadetes restantes. No final do meu aquecimento, os olhares de pena que alguns deles me lançaram por ser um aleijado foram eliminados. Eu respirei fundo depois de tomar um longo gole da garrafa de refrigerante que eu tinha escondido de Lady Vera. Estava morno, mas a carbonatação açucarada me ajudou de maneiras que nenhuma quantidade de treinamento e alimentos saudáveis poderiam. Depois de me secar do chuveiro e colocar roupas mais confortáveis para minha meditação, andei pelos corredores quando ouvi uma voz familiar no andar de baixo por um dos estúdios. Desci as escadas correndo, animado para cumprimentar Lady Vera. Tinha sido cada vez mais difícil até mesmo ver seu rosto, mas parei no meio do caminho quando vi um homem desconhecido com ela na porta. Ele estava de costas, então tudo o que eu poderia dizer sobre sua aparência era que ele tinha o cabelo curto e aparado, além de estar vestido elegantemente em um terno estilo militar. Sim. Sim, entendo. Vou avisá-lo de que ele está qualificado, Lady Vera disse suavemente ao homem. Ele pode ficar curioso, mas não é muito ganancioso em competir de verdade, então não acho que ele vá me pressionar muito, ela continuou. Sua voz era baixa e difícil de entender, mas eu podia ouvir pedaços de Lady Vera falando antes de escoltar o homem para dentro do estúdio à prova de som. É claro. Sim, ela não será mencionada. Entendo. Obrigado. Você está certo. Ele terá que lutar pelo menos uma vez para apaziguar a massa. Vamos preparar Grey para o distrito.